Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Acesse os nossos vídeos na nossa playlist Bibliologia, Teologia Sistemática, História da Teologia, História do Cristianismo, História da Trindade, Depressão à luz da Bíblia, à luz da ciência, sobre medo, né? A questão do medo incontrolável, a questão do pavor, né? À luz da Bíblia também, que a gente vai analisar, sobre curiosidade bíblica 1, 2 e 3, enfim, tem muitos vídeos gravados, mais de 226 vídeos, para que você possa acessar, analisar, refletir. Nesse vídeo hoje estou dando continuidade sobre o capítulo 28 de 1 Samuel, que fala sobre a consulta de Samuel à pitonisa de Endor, né? Então, trazendo como tema aqui, quando Saul consulta a pitonisa de Endor, diz a Bíblia que Samuel sobe da terra. Isto realmente é verídico? Isso realmente é verídico? Um ponto de interrogação. Foi da parte de Deus ele ter subido da terra? Existe outro episódio semelhante a esse na Bíblia Sagrada? É isso que a gente vai analisar, como no vídeo passado, né, no primeiro vídeo. Eu fiz um apanhado, né, relacionado quem de fato escreveu 1 Samuel. Nós sabemos que nos primeiros capítulos do 1 Samuel, do livro, né, que traz o nome Samuel, foi escrito pelo autor Samuel em si. No capítulo 25 fala da sua morte, já não foi ele que registrou acerca da sua morte. Então, ressaltamos também o texto lá também de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, que fala que foi Natã e Gade, né? Natã e Gade, que precisamente que escreveu do capítulo 25, ou seja, do capítulo 25 até o capítulo 31 de 1 Samuel, e também escreveu o segundo livro, né, que traz o nome dele, né, Samuel. Ok? Então, o capítulo 28 já sabemos já que não foi ele que registrou, porque ele já está morto já no capítulo 25, né? Outra pessoa registra, que possivelmente foi Natã ou Gade, né? E como ele recebeu essas informações, como ele teve acesso a esse conteúdo, porque só foi Saul que foi lá, né? Saul que foi lá, junto com o criado, junto com o soldado, né? À procura da pitonisa de Endor. E alguém relatou essa história. Nós não sabemos que foi o próprio Saul, ou que foi um criado, ou que foi um soldado, mas que de fato está registrado na Bíblia Sagrada. É isso que queremos saber, e o ponto de interrogação é esse que fazemos. Quando Saul consulta a pitonisa em Endor, diz a Bíblia que Samuel sobe da terra. Era de fato Samuel? Isso realmente é verídico? Aconteceu? Foi da parte de Deus ele ter subido da terra Samuel? Existe outro episódio semelhante a esse que possamos fazer um paralelo bíblico? Então, vamos ter um olhar hermenêutico, um olhar exegético, né? Um olhar de interpretação, uma chave hermenêutica para tentar analisar o capítulo de número 28 ao longo da história, e vamos analisar quem realmente de fato acredita nisso, né? Então, nesse tópico aprendemos apenas dar uma visão geral sobre como o incidente de Endor vem sendo entendido pelo povo de Deus ao longo da história. É de grande utilidade sabermos como pensavam aqueles que viveram bem antes de nós, pessoas piedosas que dedicaram suas vidas ao estudo da Escritura e à reflexão religiosa ou à reflexão teológica. Okay? A compreensão que temos hoje de qualquer texto bíblico certamente já foi objeto de investigação por parte de incontáveis servos de Deus no passado. Isso aí não é novo, né? A Bíblia não cai do céu com tudo. Os estudos teológicos, os estudos bíblicos, não caiu do céu pronto e acabado. Alguém já estudou, alguém já analisou primeiro do que nós. Nós estamos mais de 2000 anos de história do cristianismo, história da igreja. Então, esses textos, precisamente o capítulo 28, já foi bem analisado no decorrer da história da igreja pelos pais da igreja, pelos homens piedosos, judeus, teólogos e etc. Né? Então, a compreensão que temos hoje de qualquer texto bíblico certamente já foi objeto de investigação por parte de incontáveis servos de Deus no passado. Dessa forma, ouçamos o que eles têm a dizer, né? Ao que tudo indica, os judeus dos dias do Antigo Testamento, acreditava que Samuel havia aparecido em Endor e conversando com o rei Saul, pois a literatura judaica do período intertestamentário reflete essa crença, né? Temos a literatura do período intertestamentário que reflete a crença que de fato era Samuel. Não estou fazendo afirmação, estou fazendo um apanhado histórico, precisamente no contexto judaico, no contexto interbíblico, na literatura
testamentária entre os testamentos, né, de o último livro de Malaquias e o primeiro livro de Mateus, né, que é o livro do Novo Testamento. Então tem um período aí interbíblico, intertestamentário, entre testamento, né. Uma questão aqui que a gente vai analisar. Vejamos, por exemplo, o acréscimo que 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, recebeu no texto grego da Septuaginta. O que fala aqui? Ó? O capítulo 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogaram e consultaram uma necromante. E Samuel, o profeta, o respondeu. Meu Deus, é forte. Esse acréscimo é de fato muito importante, pois ele reflete a maneira como os judeus entendiam o texto de 1 Samuel, capítulo 28, no século 3 a.C. É muito forte o texto da Septuaginta. Para eles, aquele servo que conversou com Saul em Endor era Samuel, o falecido profeta. Outro exemplo disso é encontrado no livro de Eclesiástico, escrito por volta do ano 180, né? Do ano 180 aqui, Eclesiastes, não é Eclesiastes não, Eclesiástico, escrito no ano 180 a.C., né, um livro apócrifo. Então nesse livro, que integra o cano da Bíblia da Igreja Católica Romana. Então vamos analisar. Mesmo depois de sua morte, ele, Samuel, profetizou, predizendo ao rei Saul o seu fim. Mesmo do sepulcro, ele levantou a voz numa profecia para apagar a injustiça do povo. Isso está registrado no capítulo 46 e 23 de Eclesiástico, né? Não de Eclesiastes, é um livro apócrifo, né? Que já certifica que precisamente era Samuel. Isso era a crença dos judeus nesse período interbíblico, principalmente nessa fala aqui, tanto do texto da Septuaginta, nessa tradução grega, e também como no livro também que está registrado aí no livro apócrifo de Eclesiástico, né? Então, o nosso livro aqui é Eclesiastes, o Eclesiástico é apócrifo. Outra questão também, ó, se os crentes dos dias do Antigo Testamento cresce que um demônio conversava com Saul, certamente esse entendimento seria encontrado de forma generalizada na literatura judaica no período intertestamentário. Contudo, o que encontramos nesse período são escritos dizendo que Samuel e outros seres espirituais haviam aparecido, ou seja, a compreensão judaica mais primitiva, inclusive dos dias que o livro de 1 Samuel foi escrito, era de que Samuel aparecera em Endor e não um espírito mau. Essa que era a crença da época. Que de fato, realmente, quem apareceu lá no capítulo 28 para Saul foi o profeta Samuel. Vamos analisar. Isso aqui é só mais um vídeo. Eu vou gravar outros vídeos também. Estou colocando esse ponto de vista histórico, ok? Ponto de vista histórico, que esse era o pensamento da época. Então, outra questão aqui, ó. Foi só no período interbíblico que essa linha de pensamento começou a ser modificada pelos rabinos judeus. Daí surgiu especulações de que aquele que se aparecia em Endor poderia ter sido outro personagem morto no Antigo Testamento, ou um anjo bom, ou o próprio Deus. O Talmud traz essa variedade de opiniões, incluindo, naturalmente, de que Samuel manifestara-se. O próprio Talmud, né? Essa coletânea de interpretação dos judeus. Outra questão também importante aqui, ó, já na era cristã, o historiador judeu Flávio Joséfo, né? De 37 a 110 depois de Cristo, também tinha como certa a aparição de Samuel. Isso está registrado na Antiguidade Judaica, o capítulo 6, 14 e 2. Enfim, era dessa forma que os judeus dos dias do Antigo Testamento, no período interbíblico, nos dias de Jesus e dos apóstolos, e do período pós-apostólico, entendia o incidente de Endor. E nesse universo de opiniões, porém, nunca vemos os judeus dizendo que um demônio conversara com Saul. Então, é uma base contextual, né? Um contexto histórico para ser analisado, né? Então, estou analisando aqui um contexto histórico. É um contexto histórico da época, principalmente um contexto judaico, um contexto israelense, né? Então, nesse universo de opiniões, porém, nunca vemos os judeus dizendo que um demônio conversara com Saul. Você vê aqui a questão lá no Talmud, né? O Talmud traz essa variedade de opiniões, incluindo naturalmente
a de que Samuel se manifestara. Então, aqui a crença poderia ser o quê? Um anjo bom, o próprio Deus, né? Ou então um personagem de grande nome do Antigo Testamento, que aparecera, mas nunca um demônio. As evidências documentais nos levam a acreditar que a ideia de que um demônio teria se manifestado em Endor só surgiu dentro do cristianismo, né? Então, só para repetir uma questão aqui, dentro da crença judaica, dentro do contexto judaico, precisamente que apareceu lá no capítulo 28, naquela sessão, foi o próprio Samuel. É o ponto de vista judaico. Estou só fazendo a narrativa, analisando os fatos, né? Analisando os fatos. Agora o seguinte, as evidências documentais nos levam a acreditar que a ideia de que um demônio teria se manifestado em Endor só surgiu dentro do cristianismo, né? Por volta de quê? Vamos analisar por volta do 2º ou do 3º século da era cristã. Portanto, o debate para determinar se foi Samuel ou um demônio que apareceu já se arrasta na igreja há pelo menos mais de 2000 anos de história, né? Observe abaixo uma tabela mostrando como alguns estudiosos e pensadores cristãos ao longo da história da igreja entendiam o relato de 1 Samuel. Vamos analisar aqueles que acreditam que de fato foi Samuel que apareceu e aqueles que não acreditam que não foi Samuel. Então, vamos começar pela ala, né, pelo gráfico daqueles que acreditam. Samuel apareceu, que acreditou que de fato foi Samuel que apareceu. O primeiro aqui que acredita que foi Samuel que apareceu no capítulo 28, nós temos a figura de Justino Marte, do ano 100 ao ano 165, né, do século II, nos diálogos com Trífo, né? Nós temos também a figura aqui que acredita que de fato foi Samuel que apareceu no capítulo 28, temos Origen, do século II, nós temos Metódio, né, do século III, nós temos Zeno de Verona, do século III, nós temos Diodoro de Tarso, do século IV, Apolinário de Laodiceia, do século V, nós temos Ambrósio, o próprio Ambrósio no século IV acreditava que de fato foi Samuel que apareceu. Agostinho aqui aparece Agostinho, né? Aparece Agostinho aqui do século V. Não sei bem, de fato tem que ser mais analisada essa obra de Agostinho para saber. Mas Agostinho escreve sobre purgatório e outros textos, precisamente possível, fazendo um estudo bem literal do texto. Ele acreditava que de fato foi Samuel que apareceu no capítulo 28. No capítulo 28, por um decreto, uma permissão da parte de Deus, né? Outra questão foi Sulpícios, né, de Severos, no século IV acreditava, Evódio no século V, Dracônios no século V. Olha, agora vamos partir para o tempo moderno. O próprio John Wesley no século XVIII acreditava que no capítulo 28 quem apareceu de fato foi Samuel, por um decreto ou permissão de Deus. Adam Clarke, né, do século XIX, Charles Roger, o famoso Charles Roger da teologia sistemática, acreditava que de fato foi Samuel que apareceu no capítulo 28, né? O Eliot também, e o Schaefer Morgan também acreditava que foi Samuel que apareceu no capítulo 28. Aqui tem esses homens que acreditavam que no capítulo 28 foi Samuel que apareceu. Agora vamos analisar aqueles que acreditam que de fato não foi Samuel que apareceu, mas sim um demônio, né? No capítulo 28. O capítulo 28, Samuel não apareceu. Então aqueles que acreditam que de fato não foi Samuel que apareceu, mas sim um demônio. Então nós temos Tertuliano no século III, nós temos Hipólito, né, que acreditava, que dizia que de fato era um demônio. Também aqueles que não acreditavam, nós temos Pínio, nós temos Eustáquio, né, de Antioquia, nós temos Efraim do século IV, nós temos Basílio o Grande. O Basílio o Grande não acreditava que foi Samuel que apareceu, mas um demônio. Jerônimo também é da ala que não acreditava que foi Samuel que de fato era um demônio, também acreditava dessa maneira, né? Acreditar Samuel não apareceu no capítulo 28. E a outra questão aqui Ponticus, né, do século IV, João Crisóstomo também do século V, Cirilo de Alexandria também, Teodoreto no século V, Lutero em 1483 a 1546 dizia que Samuel não apareceu no capítulo 28.
Outra figura importante, João Calvino, dizia Samuel não apareceu no capítulo 28, mas sim um demônio. Matthew Henry também dizia que Samuel não apareceu no capítulo 28, mas sim um demônio, né? E outra questão, John Gill também dizia que Samuel não apareceu no capítulo 28. Então nós temos aqui nesse gráfico duas alas. Os que acreditavam que de fato foi Samuel que apareceu no capítulo 28, eu falei na primeira fala. Na segunda fala eu falei aqui, pegando de Tertuliano e cabeça de Tertuliano, que acreditava que de fato Samuel não apareceu no capítulo 28, mas sim um demônio. Então tem muita gente que defende, né, que de fato foi Samuel que apareceu, e outros que negam que não foi Samuel. Nós vamos analisar o texto, né, na sua literalidade, né, para analisar mais um pouco. Então isso é um contexto histórico para nós fazermos esse apanhado. Pegamos também um pouco da cultura judaica e a crença de dizer que não era Samuel, começa do século II, século III, já dentro do contexto cristão, dentro do cristianismo, mas dentro da cultura judaica, dentro do contexto judaico, ainda tem a crença que de fato não foi um demônio que apareceu para Saul, mas sim Samuel, ou o próprio Deus, ou um anjo bom, e etc, né? Conforme o Talmud, conforme o livro apócrifo de Eclesiastes, e conforme até a questão de Flávio Josefo, que acreditava dentro da cultura, né, que de fato foi Samuel que apareceu. A mais remota citação cristã, né, de 1 Samuel capítulo 28, que possuímos, vem de um dos primeiros apologistas cristãos, Justino Marte, né? Esse pai da igreja não tinha dúvida de que fora o falecido Samuel quem conversara com Saul. Notemos os leitores que esse entendimento está em harmonia com aquilo em que os hebreus já vinham crendo há milhares de anos, desde os dias do Antigo Testamento. Não estaremos enganados em dizer que outros cristãos, tanto os dias de Justino Marte quanto os anteriores a ele, também compartilhavam dessa mesma opinião. Entretanto, a ideia de um demônio apareceu em Endor só surgiu pela primeira vez no final do segundo século, ou na primeira metade do terceiro século, com Tertuliano, né? Então Tertuliano dizia, não, foi um demônio que apareceu lá no capítulo de número 28. Tertuliano vive no ano 155 ao ano 202, tá? Essa posição de Tertuliano veio a ser uma ruptura radical com aquilo que já pensavam os judeus e cristãos que o antecederam. Entre os estudiosos cristãos da atualidade, vejamos o que pensam alguns teólogos e apologistas bastante conhecidos no meio evangélico. O erudito bíblico Gleisi, né, um dos maiores defensores da inerrância bíblica de todos os tempos, em sua clássica e célebre, né, Nova Enciclopédia Internacional de Dificuldade da Bíblia, diz que Deus aproveitou aquela ocasião e trouxe Samuel do além para que ele levasse aquele terrível e derradeira mensagem a Saul. Em sua registro bastante da teologia sistemática, Louis Berkhoff deixa transparecer sua crença na aparição de Samuel. O Dr. Norman Geis, em seu livro Respostas e Seita, um manual popular sobre as interpretações equivocadas da seita, apenas apresenta as 3 interpretações que são dadas em 1 Samuel. Porém, sem dar sua opinião pessoal sobre o assunto, o irmão John MacDonald não tem uma opinião formada sobre esse assunto, como constamos ao entrar em contato tal. Nos círculos conservadores, eruditos são praticamente unânimes em afirmar que foi Samuel que apareceu e conversou com Saul. Certamente há muitos outros teólogos e pensadores cristãos conhecidos e anônimos, tanto do passado quanto do presente, que pensam dessa forma. O autor desse livro, conhecido professor de seminários teológicos, exegese e línguas, acredita também. Como podemos perceber, uma análise sobre como 1 Samuel capítulo 20 vem sendo entendido ao longo da história pode surpreender muita gente. Nela ficamos demonstrado que a ideia de que o falecido Samuel apareceu e conversou com Saul sempre foi feita pelo povo de Deus desde os dias do Antigo Testamento até a atualidade. Entretanto, a crença na aparição de um demônio só surgiu dentro do cristianismo em alguns pontos entre o final do segundo século e o primeiro século, a primeira metade do terceiro século da era cristã. Então vamos analisar. Esse entendimento apareceu mais de 1000 anos após Samuel ter consultado aquela necromante de Endor, constituindo-se numa ruptura com aquilo que tanto judeus como cristãos já tinham acreditado. Uma palavra final. É bem verdade que as informações históricas apresentadas nesse tópico não pode ser usada como elemento-chave para decidir qual lado desse debate está com a razão. Somente o texto bíblico pode fazer isso. Somente o texto bíblico, claro.
né? Isso aqui é somente um apanhado histórico, mas o texto bíblico tem que ser analisado dentro das suas entrelinhas, dentro da sua exegese, dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto teológico, né? Então, não estamos fechando aqui, só mais uma vez, ó. Uma palavra final, é bem verdade que as informações históricas apresentada nesse tópico não pode ser usada como elemento-chave para decidir qual lado desse debate está com a razão. Somente o texto bíblico pode fazer isso. Tem que analisar o texto bíblico dentro do seu contexto, claro. No entanto, essas informações pelo menos mostram que acreditar que Samuel apareceu não é nenhuma novidade ou heresia proveniente do espiritismo, como algumas pessoas, né, dizem ou alegam, precipitadamente alegam. Muito pelo contrário, a evidência histórica aqui apresentada demonstra que a crença de um demônio que apareceu em Edó é que se constitui numa grande novidade, pois essa forma de pensar ia de encontro ao que os judeus e depois os cristãos já vinham acreditando há milhares de anos. Então, é uma base histórica para ser pensada e analisada. É mais uma provocação que eu estou fazendo aqui para gravar nesse vídeo, o segundo vídeo, né? Então, Jesus e Moisés no Monte da Transfiguração, a gente pode até analisar também umas passagens. Não quero defender esse contexto, não quero defender sobre essa questão que de fato era Samuel. Estou apresentando aqui os fatos históricos dentro do contexto histórico, do contexto judaico e o contexto cristão, da onde começou, encabeçado lá para quem acredita que de fato foi Samuel, começando com Justino Mártir, e aquele que acreditava que de fato era um demônio, né? Começando dentro da introdução com Tertuliano, né? Com Tertuliano. Então, eu quero gravar o próximo vídeo, relatando agora, examinando o texto bíblico, para sabermos que de fato era ou não era Samuel, né? Então, Shalom, até o próximo.